Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra. A palavra é geração bombástica. Bom, e para falar de algo dessa natureza, eu convido você a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, porque agora neste momento eu quero acessar a palavra do Senhor e convidar você também aí do outro lado a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Bom, e aí eu gostaria de fazer a leitura, eu gostaria que você me acompanhasse agora. Vamos à leitura, diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nestes, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Bom, aqui está retratando exatamente o que mais me encanta dentro desse contexto, dessa palavra, é que, bom, a palavra ela foi constituída, montada por toda uma forma arquitetônica desse nosso Deus, a forma como ele usou homens para poder escreverem, depois reunindo tudo, formando a palavra do Senhor numa época que estava tão distante dessa geração agora. Mas a palavra ela tem uma precisão, parece estar falando numa linguagem dos dias de hoje. É muito interessante como a palavra ela traz um assunto tão novo, tão fresco. Parece que foi elaborado há poucos dias, porque tem total conexão com o que a gente está vendo nesta geração. Bom, então o tema de hoje, então vamos lá, é geração bombástica. Porque eu queria colocar esse tema de forma provocativa para você refletir aí do outro lado. Eu não sei qual é a sua situação, o que você está vivendo. Certo é que eu quero trazer um alerta para que você reflita nesse dia tão belo e extraordinário que Deus preparou para mim e para você. Então já começa aqui com uma coisa interessante. Dizendo aqui no 28 assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Aqui, se você ir um pouquinho para trás do 28, versículo 28, você vai encontrar já algumas situações retratadas que também entristece o coração de Deus, mas vai seguindo aqui no 28, e aí ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai falar que a forma como está essa geração, o modelo que está essa geração, eles estão em um caminho de total degradação por um motivo, uma razão. Se você está aí dentro da sua casa, você vê a guerra que está dentro da sua casa, o desespero que você está vivendo aí do outro lado, com o seu marido te espancando, você passando uma situação terrível na mão dos seus filhos, você vivendo uma situação muito dura e difícil dentro do contexto familiar, você vivendo uma situação muito dura e difícil com os vizinhos, você vivendo uma situação muito dura e difícil com seus patrões, com o seu patrão, patroa, não sei, você está vivendo uma situação dificílima na vida e você consegue observar tanta maldade, tanta coisa, tanta destruição vindo das pessoas. Aí você se pergunta como é que chegamos nisso, como é que a vida chegou a esse ponto, com valores tão invertidos, com situações que a gente olha e não acredita que está vendo tal situação. Dentro de casa, fora de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os amigos, com o contexto geral, com o que você observa dentro das mídias. Não é possível ver isso com tanta degradação e com tanta naturalidade. Aqui responde para nós de uma forma muito clara e objetiva, quando vai dizer que tudo isso está acontecendo
por uma falta de conhecimento de Deus. Porque quando você... E tem uma coisa aqui que é muito interessante, não sei se você sabe disso, mas a palavra, ela vai dizer que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas também vai dizer uma coisa importante, que tem pessoas que estão com uma espécie de escama nos olhos. Sabe aquelas janelas que usa aquela cortina blackout, que você não consegue ver do outro lado? Tem pessoas que estão exatamente assim. O inimigo coloca ali uma espécie de blackout. Você está com escama nos olhos, não consegue observar que isso é uma loucura. Que a humanidade está em total rebelião contra Deus e não está conseguindo perceber o tamanho dessa maldade, a consequência dessa maldade, o tamanho da destruição dessa maldade. Porque eles estão completamente cegos, e aí quando o cego está caminhando é um abismo chamando outro abismo. Mas a palavra vem e diz o seguinte, olha, e tem pior ainda, tem pessoas que já entraram dentro dos arraiais evangélicos, e já saíram, entendem minimamente a proposta, mas mesmo assim decidiram desfrutar de suas vidas de forma mundana e dando total autoridade ao próprio inimigo para conduzir as suas histórias, ou influenciar dentro das suas histórias. Bom, aqui vai dizer o seguinte, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. E aqui está o belo, porque assim, Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer dele o que você quiser. E aí é o seguinte, você pode pegar o seu livre-arbítrio, as suas decisões, e encaixar ela onde você quiser. E aí você pode, de fato, viver como você bem entender, praticando, desfrutando, arquitetando todo esse mal que vai agora contar, que faz parte de um processo de consequência. E aqui eu vou trazer um dado para você importante. Olha só, depois que essa situação acontece, que traz essa fala muito importante, aí vem as consequências, porque por desprezar o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou a esse pensamento reprovado. Ou deixou você ir no curso da sua vida praticando essas coisas, e ele falou, eu não vou intervir, se você quer, você segue a sua vida da maneira como você bem entender. É como se Deus estivesse falando exatamente isso. Mas, todavia, contudo, tem uma consequência. E qual é a consequência? A consequência vai começar a acontecer a partir do 29, ele vai trazendo as consequências, dizendo o seguinte... e aí você também vai observando aí se você não vê isso hoje nessa sociedade. Olha só o que vai dizer. Então, estão cheios de toda iniquidade. Iniquidade é pecado. Prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Bom, aqui ele coloca então uma fatia para que você reflita de coisas que vai acontecendo, né, nessa sociedade, vai acontecendo dentro de uma geração que está em total rebelião contra Deus. Agora eu quero trazer aqui um valor, um dado para você bem importante. Bom, se você está desprezando as coisas de Deus, se você não quer dar ouvido à palavra do Senhor, que ela serve não só como um fio condutor que vai desenhando um caminho para que você chegue no céu um dia, mas também vai te ajudando no percurso da sua vida, até o final da sua vida, aqui nessa terra, para te dar dicas de como você deveria, se você sofrer a transformação em Jesus, e por meio da palavra, no conhecimento de Deus, aí você vai começar a ser balizado por esta palavra e você vai se livrar de muitos males. Ela vai te ajudar no processo de vida aqui na terra, se você der ouvido à palavra do Senhor. Mas veja bem, se você decidir encaixar a sua decisão em não confiar em Deus e se afastar de Deus e não saber o que Ele tem para a sua vida, bom, você vai estar então desfrutando deste mal.
que eu acabei de ler. Mas aí tem uma coisa importante. Uma pessoa que vai se enchendo de todo, olha só, olha o que vai dizer no 29. E eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus e ele os entregou a um sentimento pervertido. Então estão cheios de iniquidade. Olha só, eu quero que você pense aí e reflita. Uma pessoa cheia de iniquidade, práticas pecaminosas, arquiteta, pratica, uma pessoa cheia dessas coisas, ela facilita ou ela dificulta dentro da atuação da sua vida? Prostituição, ela facilita ou dificulta a vida de um ser humano? Porque aí tem uma ação simultânea. O inimigo destrói o corpo e também aprisiona a alma. Agora veja bem, malícia, avareza. Olha só, uma pessoa avarenta. O que é que isso faz na vida desse indivíduo, dessa moça? Facilita ou dificulta? É uma pergunta. Maldade, isso facilita ou dificulta? Aí vem inveja, isso facilita ou dificulta? Aí vem homicídio, isso promove a paz ou promove a guerra? Né? Contendas, isso ajuda e contribui para a paz ou não contribui para a paz? Dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente com os amigos, com os familiares? É uma pergunta. O engano, isso ajuda ou facilita? Ou a malignidade, ajuda ou facilita? E aí, os murmuradores, os caluniadores, os aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, uma pessoa que fica inventando mal o tempo todo para praticar e prejudicar outras pessoas, constrói ou destrói? Essa é a pergunta. E aí vai dizer o seguinte: desobediente aos pais e às mães e sem afeição natural. Bom, desobediente aos pais e às mães, isso ajuda ou contribui? Você que é mãe e tem os seus filhos. Bom, tudo isso é só um recorte. A palavra só está trazendo um alerta e está te fazendo uma pergunta. Estar perto de Deus ou estar longe de Deus? Qual é a melhor decisão? Porque, de fato, se você vai se enchendo dessas coisas, a palavra chega uma hora que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então precisamos ficar atento nessas consequências. E são devido a essas consequências, as pessoas estão se enchendo de tanta maldade, de tanta destruição, que na sua caminhada na terra, o que aparece é tudo isso. Porque eles estão cheios disso, arquitetando e praticando tudo isso. E aí, qual é o ambiente que essas pessoas vão construir? Paz, empoderado de todo esse mal no seu interior. Por isso, aqui no 31 vai dizer assim, ó, são nércios, infiéis, sem contratos, sem afeição natural. E aí ele coloca aqui, ó, e sem misericórdia. Aí no 32 ele diz: embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam aqueles que praticam. Ele está dizendo o seguinte: quando ele fala aqui que são dignos de morte, ele está se referindo a uma morte espiritual, porque vai chegar uma hora que você vai ter que encarar a morte. Então a morte física, isso já está estabelecido, e depois você vai ter que encarar a morte espiritual. E quando você morre, aí você vai prestar conta diante de Deus. E aí que vem a parte pior de toda essa história. Então, como é que você vai contar? Como é que você vai se explicar? Como é que você vai se justificar diante de uma caminhada na terra com tanta maldade que foi praticada pelas suas mãos? Então, aqui está um grande exemplo, como esse tema hoje sugere: geração bombástica, uma geração que está completamente perdida e sem visão. Estão se automutilando, se autodestruindo e não tem nenhum interesse de conhecer a Deus e a sua palavra para pelo menos fazer uma reflexão do que está vivendo e do que agradaria a Deus. E fazendo esse cruzamento, com certeza você vai perceber que você está completamente... Se você
se encorajar agora, e esse é o intuito dessa palavra, que você se encoraje agora a um primeiro movimento. Qual é o primeiro movimento? Analisar a palavra, ir atrás de alguém que possa te ensinar a palavra e depois esse desafio, fazer uma análise, um cruzamento do que você está vivendo, praticando e analisando o que Deus esperava de você. Aí você vai conseguir perceber como que você está completamente fora dos trilhos, e para que você seja ricamente abençoado, você deve ser alguém que deve tomar uma direção na direção do Senhor. Porque a palavra diz em Tiago também uma coisa importante: aquele que ouve minha palavra e pratica será bem-aventurado naquilo que fizer. E se você quer começar a ser bem-aventurado daqui para frente, siga esses conselhos e saia rapidamente dessa posição que você se encontra hoje. Fica com essa palavra e Deus te abençoe.